pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas do FEADEV e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o README no GitHub. Ponto importante antes da gente se falar sobre o README é voltarmos no vídeo sobre Git feito pelo Gabriel Braz, no qual ele faz uma separação entre o Git e o GitHub. O Git ele é um sistema de controle para versões sobre projetos realizados em conjunto, criação de repositórios, entre outros. Enquanto que o GitHub ele é um sistema de hospedagem na nuvem. Isso é muito importante porque o README, de uma forma geral, linkando com esses dois pontos, com essas duas ferramentas, o README ele é um tipo de repositório de dados, no qual ele tem um certo destaque em relação a outros repositórios de dados, porque o README ele é um repositório voltado à apresentação pessoal e à divulgação de projetos. Falando sobre o README, de uma forma geral, no GitHub ele consta no seguinte formato. Ele é representado pelo seu nome do usuário no GitHub, barra readme.md, sendo o .md um arquivo do tipo Markdown. Markdown ele é uma linguagem de marcação, assim como o HTML, na qual essas duas linguagens de marcação elas diferem das linguagens de programação que normalmente nós conhecemos, como o Python, o R e o JavaScript, dentre outros, na qual as linguagens de marcação elas têm toda uma sintaxe voltada a tratamento e estilização de textos, termos, enfim, toda uma parte mais estética do seu texto e da documentação que você está trabalhando. Bom, antes da gente ir direto para o GitHub, é bem importante a gente falar sobre um pouco sobre dar uma continuidade sobre Markdown em HTML, e é isso que eu vou mostrar para vocês em alguns documentos aqui no Visual Studio. Tá? Nesse primeiro exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês é sobre algumas partes, estilizações, enfim, partes estéticas que vocês conseguem utilizar usando a linguagem de marcação Markdown. Tá? Então aqui eu mostro aqui, por exemplo, exemplo 1, olá, sou o Lucas, sou membro do FEADEV, e vocês conseguem ver o output aqui no Visual Studio. Além disso, vocês conseguem perceber que existe uma padronização no Markdown sobre a marcação dos títulos, de uma certa forma bem parecido com o HTML, o H1, H2, H3 e assim por diante. Vocês conseguem ver aqui. Além disso, vocês conseguem realçar certos trechos barra termos no seu documento, usando a linguagem Markdown. Aqui para negrito e nesse outro exemplo para itálico. Para negrito você representa dois asteriscos duas vezes antes e depois do termo de palavra, o texto que você quer destacar. O itálico com apenas uma marcação em asterisco. Vocês conseguem perceber isso aqui pelo output. Além disso, vocês também conseguem inserir hiperlinks com linguagem Markdown. Aqui eu fiz com o exemplo do site do IBGE. Além disso, vocês também conseguem colocar bullet points no Markdown. Aqui, coloquei aqui nesse exemplo com Python SQLC. Também vocês conseguem colocar listas ordenadas, só que especificamente no Markdown ele tem uma particularidade, no qual ele sempre enumera as listas que você coloca. Tanto é que nesse exemplo eu tento colocar Python 1, Python 2, Python 3 e 999R e no output do Markdown aparece como 4. Ou seja, ele sempre enumera isso no Markdown. Além disso, vocês conseguem colocar alguns trechos de destaque, que é o Black Coat, no qual vocês conseguem ver por aqui. Dá até um certo grau de destaque por trás. Como se fosse um background color, alguma coisa do tipo. Além disso, vocês conseguem colocar tabelas. Inserir listas aqui no sentido de como se fossem tags
tasks e atividades que vocês precisam fazer, e vocês acabam colocando um X para marcar. Vocês conseguem fazer isso com Markdown. Além de vocês colocarem também trechos de códigos. Aqui eu coloquei aqui com Python, aqui, um PyPandas, Olá Mundo. E ver como é que ele dá um certo destaque no output em Markdown. Indo agora para a parte do HTML, vou mostrar aqui também um exemplo um pouco parecido aqui com o que a gente mostrou com o Markdown, só que, dado o contexto do vídeo ser do README, o HTML também vou passar bem por cima, mostrando algumas funcionalidades no geral que vocês conseguem fazer. Então, nesse documento HTML, aqui coloquei Unicode UTF-8, coloquei um cabeçalho H1, um parágrafo. Aqui, o B, ele é uma tag de destaque, que é para negrito, ou seja, seria o equivalente à marcação de negrito aqui. Você também tem o id itálico, vocês também tem a mesma conotação desse aqui em Markdown. Vocês também conseguem inserir imagens aqui. Nesse exemplo aqui, eu coloquei a imagem do LinkedIn. Além disso, vocês também conseguem inserir hiperlinks. Na linguagem HTML, isso é representado pela tag href, aqui. Também coloquei o mesmo link do portal do IBGE. A mesma ligação em Markdown. E vocês também conseguem colocar outras formas de destaque de texto. Aqui eu fiz aqui com esse risco em cima, com esse sublinhado por baixo. Enfim, mostrar para vocês um pouco sobre o HTML. Agora a gente já pode partir para o GitHub. Aqui eu vou no meu perfil. Então, esse aqui é o meu perfil no GitHub. Eu vou em repositórios. Para vocês criarem um arquivo .readme aliás, um repositório.readme no GitHub, vocês vão em repositórios, no repositório. Como apareceu naquele slide, normalmente o arquivo .readme, quando vocês criam um perfil no GitHub, ele vai constar já como o seu próprio nome de perfil, aqui é L Camargo 1, então o meu arquivo readme principal vai ser o L Camargo 1 também. Mas se caso vocês queiram criar por exemplo, vocês podem criar um repository name aqui, e a marcação é de a readme file e criar repositório. Eu já tenho um repositório em readme para vocês começarem a trabalhar no GitHub. Bom, voltando aqui para o meu perfil, foi em outro. Eu vou aqui e nesse L Camargo 2, que também é um repositório readme, para a gente já trabalhar e mostrar aqueles exemplos tanto em Markdown quanto em HTML como que funciona aqui no GitHub. No Markdown ele é mais fácil. Eu consigo usar boa parte do que já tem aqui desse exemplo no Visual Studio diretamente no GitHub. Vocês podem clicar aqui em Preview para vocês verem como é que consta o output aqui no README. E aqui vocês conseguem ver que já é bem bacana. A parte da tabela, né, já tem uma formatação bem bacana, bem legal. Então, Black Coat, que também fica bem legal. Ou seja, já com Markdown vocês conseguem fazer uma parte já estética bem bacana sobre os textos que vocês acabam colocando no seu arquivo, no seu repositório do README. Agora, especificamente com HTML, ele é um pouco mais complicado, porque de uma certa forma ele atende dentro do Markdown, mas não necessariamente por completo. Existem algumas partes específicas do HTML que vocês conseguem colocar no arquivo .md no GitHub. Para isso, eu fiz uma separação desse exemplo que eu mostrei para vocês e eu vou apenas pegar alguns exemplos e mostrar para vocês aqui no GitHub. Eu vou copiar e colar. Vou clicar aqui em Preview.
vocês também conseguem ver que a gente também consegue usar partes do HTML aqui no arquivo Markdown no README do GitHub. Aqui também os hiperlinks, eles também funcionam aqui também. E as marcações de destaque. Tá. Bom, voltando para o perfil aqui, eu vou mostrar o que eu já tenho pronto e tentar passar um pouco por cima sobre alguns pontos. Aqui já meu arquivo ali Camargo 1, já tenho aqui o .readme, vou clicar aqui no lápis para editar file. E aqui vou mostrar para vocês como é que está o meu perfil. Tá? Esses três símbolos de jogo da velha pelo Markdown. Aqui é um emoji, porque meu perfil também aqui já tem alguns emojis que eu acabei colocando aqui. Para vocês inserirem emojis no perfil do GitHub de vocês, vocês podem acessar esse perfil aqui, nesse link aqui, para qual também tem um repositório voltado todo a essa questão de emojis que vocês conseguem utilizar no perfil do GitHub de vocês. Aqui eu coloco um texto sobre o que eu faço, eu estudo ciências atuariais, e com o que eu trabalho. Eu coloco esses 3 pontos para fazer uma espécie de marcação visível de quebra de linha, com uma coisa mais estética, essa barra. Além disso, como eu citei antes, você consegue misturar o HTML dentro do arquivo .md, aqui no README. Tá? Nesse caso aqui eu estou fazendo especificamente para um hiperlink que vai para o meu perfil pessoal do LinkedIn. E aqui uma tag div, um href, um hiperlink, na qual esse hiperlink é meu perfil pessoal do LinkedIn. E aqui uma imagem por trás, na qual a imagem é essa caixa retangular aqui do LinkedIn. Você dá um clique e você é direcionado para o seu perfil do LinkedIn. Aqui também 3 símbolos de jogo da velha representados em Markdown, mais um emoji, linguagem de ferramentas. Aqui as linguagens de ferramentas que você trabalha, que você pode utilizar. Só que aqui, diferente desse primeiro exemplo, no qual eu utilizo um href por trás, aqui eu insiro só uma imagem. E um ponto importante sobre as imagens, que ela tem essa tag img aqui, src, você coloca o link da sua imagem, e essa imagem ela tem que estar em formato .svg. Então, caso vocês queiram colocar as ferramentas que vocês trabalham, vocês podem procurar nome da imagem .svg e vocês inserem aqui. Vocês já conseguem inserir aqui no README de vocês. Então, além disso, tem uma parte de stats que vocês conseguem já pegar aqui, especificamente nesse perfil do GitHub, né? Uma parte mais de estatísticas do seu perfil no GitHub. E que é bem interessante que tem umas partes estéticas bem legais, e que algumas estatísticas que vocês já conseguem já importar e já colocar no profile de vocês. Então vocês já conseguem ter um perfil já funcional assim, com poucos cliques. Então aqui é bem bacana, aqui mostra um pouco sobre as linguagens que você usa aqui no seu perfil, e aqui, enfim, dentre outros. Tá. E que vocês aqui, você já tem já aqui um perfil aqui bem simplificado, mas que vocês já conseguem já ter um início aqui no perfil do GitHub de vocês. Tá. Bom, como eu disse antes, o README ele tem um arquivo .markdown por trás em HTML, então aqui vocês conseguem com certeza ter, como aqui é um vídeo mais introdutório, vocês com certeza conseguem evoluir nessas frentes e trazer novas visões, aprofundar pontos que não foram citados nesse vídeo. Então, dá um exemplo aqui do perfil do Felipe, que também é membro do FEADEV, aqui ele já tem uma coisa um pouco mais trabalhada, tem aqui também algumas tags, aqui alguns pontos, onde ele fala um pouco sobre a carreira dele. E aqui
Também tem algumas coisas que vocês até acabam conseguem, entre aspas, copiar aqui de outros perfis no GitHub. Então, por exemplo, vou clicar aqui nessa caixa com o Ctrl botão esquerdo do mouse, vou abrir aqui. Aqui você vê que tem uma pasta images aqui, no qual você pode pegar esse header e tentar copiar e adaptar esse header para o seu perfil de vocês. Então vocês podem aqui em Code, vocês veem que tem um SVG por trás, né? O SVG, aquele mesmo das imagens, tá? Vocês conseguem recriar esses ícones. Nesse caso aqui do perfil do Felipe, foram esses ícones das redes sociais dele que ele colocou. Ele utilizou a ferramenta Figma, ou seja, ele fez no software Figma essas imagens e ele importou no perfil dele por essa pasta images aqui, né? Mas você vê que todo o background por trás ele é um SVG. Mais uma vez, vocês podem utilizar o Figma como software, como também vocês podem, em alguns recursos de outros perfis, copiar e colar, tentar adaptar, enfim, depende muito do contexto barra da circunstância que você está trabalhando, tá? Bom, mas é isso. Bom, muito obrigado e é isso. Até a próxima.